Olá, gêmeos, tudo bem com vocês? Geminianos, geminianas, sejam bem-vindos a mais uma leitura. Começando, gêmeos, pela energia que vai estar influenciando esse período para vocês. Então, vamos ver, gêmeos, como que vocês vão estar. E, gêmeos, esse período para vocês é um período onde vocês sentem que vocês estão sendo movidos pelo seu próprio sentido espiritual ou pelo seu próprio espírito. Existe uma motivação, existe uma energia vinculada a tudo isso. Mas o mais importante de tudo é como se isso estivesse te levando para um caminho sagrado ou para algo que você passa a olhar como algo importante ou como certa prioridade. Imagine que você vem vivendo ali em certos ambientes, com certas pessoas, convivências, e às vezes você estava normalizando algumas coisas ou você estava tratando de alguns assuntos sempre com a mesma mentalidade, sempre ali também involucrando seus sentimentos. Só que de repente você se dá conta de que isso não estava ajudando você a evoluir, a crescer, a expandir as coisas que você gostaria. Então você passa ali a mudar a sua visão. Então antes o que às vezes não era ali sagrado ou que você de alguma forma não colocava aquilo com certa importância, a partir daqui para frente vocês vão estar priorizando coisas diferentes ou até mesmo pessoas ou situações. Vamos com a energia complementar. Mas eu sinto assim que tem alguma coisa que está movendo vocês. Isso pode ser porque você teve alguma revelação, ou alguma força se comunicou, ou realmente isso está sendo despertado devido a ambientes, convivências que você está frequentando. Com a energia complementar, eu tenho a energia do perdão aqui. E parece que essa situação que vocês vão estar presenciando nesse período vai tratar de assuntos ligados a isso, ou as coisas estão sendo movidas para que gere esse resultado. Algo precisa ser perdoado, ou realmente vocês vão olhar para uma situação com um olhar diferente. Vamos ver os desafios de vocês. Com a energia do desafio, eu tenho Saturno aqui, Gêmeos. E a energia de Saturno é uma energia que ela vai falar a respeito de responsabilidades, disciplina, estrutura, questões de funcionamento. Imagine que Saturno é o grande professor, é o grande mestre. E é visto como mestre porque ele ensina por meio dos desafios e responsabilidades. É uma energia que vai exigir de vocês mais comprometimento e paciência para que, a partir do momento que você ganhe uma recompensa, que ela seja duradoura. Mas também vai falar do que? Do aprendizado. E o quão esse aprendizado ele vai gerar um amadurecimento, ele vai desenvolver uma certa resiliência. Mas Saturno é só isso, também fala do karma, também fala das consequências. Então, por estar associado ao karma, mostra onde colhemos os frutos, né, das nossas próprias ações passadas, tanto positivas quanto negativas. Então, como existe uma mudança, né, uma visão que muda, um estado que muda, eu sinto realmente que existem coisas a serem perdoadas aqui nesse período. Até para que vocês se livrem de uma vez por todas de qualquer situação que pode estar aí gerando algum impedimento para vocês. Vamos continuar aqui, vamos entender toda essa energia. Eu tenho
A questão fala sobre algumas finalizações, mas vocês seguindo, né, a intuição de vocês e por estar sentindo isso de uma maneira muito intuitiva, isso não está fazendo vocês terem medo de finalizar com algumas questões aqui. Também fala que segredos que estavam no sentido oculto da coisa, eles estão sendo expostos e explorados para que ocorra uma resolução disso tudo. Aqui vocês também podem estar lidando com Câncer, Peixes, Escorpião. Pode ser assim que se resolva realmente seguir por um caminho mais sórdido. Vocês também estão recebendo algum convite, um passeio. Eu sinto que se havia alguma coisa que estava sendo mantido sob segredo, isso está prestes a ser comunicado para vocês. Aqui também pode se tratar de audiência de conciliação. Também fala sobre obsessão, tentação. Vocês precisam ter uma certa cautela, principalmente em ambiente profissional, ou se você está buscando um trabalho. Pode ser que a maneira como as coisas estão sendo tratadas ali não estão muito corretas. Gêmeos, vocês podem ter no ambiente profissional, ou se você está buscando um trabalho, você pode encontrar aí influências que são bastante pragmáticas, ou vocês podem estar lidando diretamente com uma pessoa no seu ambiente de trabalho, que é uma pessoa que ela é provocativa, ela fica tentando coisas aqui. Seja tentando uma reação sua negativa, ou seja tentando realmente fazer com que vocês se envolvam com eles pelo fato de haver desejo, um sentido carnal sobre essa situação. Fala sobre mudanças, movimentações importantes acontecendo. Tem energia de Capricórnio, Libra, Gêmeos com vocês, Aquário, Áries, Leão, Sagitário. Parece que algo vai se finalizar no ambiente para que você tenha a possibilidade de se movimentar e ir de encontro com o que realmente importa. Vocês também podem ter uma pessoa que finalmente se deu conta do mal que lhe causou ou do obstáculo que te gerou. E essa pessoa ela pode estar realmente se movimentando, enviando uma mensagem, um convite para tentar conciliar as coisas. Só que ainda assim tenha um certo cuidado, porque tem uma energia muito tentadora em volta disso tudo. Então eu te convido para tentar esclarecer as coisas, para tentar gerar um certo perdão, mas ainda tem alguma coisa que gera um sentimento obcecado, possessivo, sexual, dependendo da situação. Alguns podem estar sendo chamados de volta para um trabalho antigo e parece assim que a pessoa se arrependeu, ela está até tentando te colocar numa posição melhor, ela está até tentando te oferecer um melhor salário, mas ainda existe alguma coisa tentadora. O que eu quero que vocês compreendam é que, por mais que pessoas estejam voltando atrás de vocês, pessoas estejam tentando te empregar de novo na empresa deles, ou alguém está te convidando para um ambiente, fazendo um convite, ainda existe algo tentador em volta disso tudo. Então as intenções aqui, elas não são puras ou boas. Fala a respeito de reconhecimento. Alguém também pode estar sendo condecorado
em algum trabalho ou em alguma instituição. Cuidado com aspectos de vulnerabilidade aqui. Não sejam muito ingênuos, procurem olhar as pessoas pelo que elas realmente são. Só que eu sinto realmente que a visão do que você acredita ser sagrado vai ter uma mudança muito significativa. Porque vejam só, você está tendo reconhecimento, as coisas estão se movimentando profissionalmente, pessoas se deram conta muitas vezes do erro que cometeram, né? Dispensaram vocês, mandaram vocês embora, ou finalizaram relacionamentos, acreditando que vocês não, na verdade, eles conseguiriam seguir em frente, conseguiriam melhorar suas vidas, mas na verdade houve aqui um pesar de consciência que querem fazer eles recapitularem as coisas ou resgatarem as coisas. Só que ainda assim eu sinto aquele gostinho de algum interesse, alguma coisa que não está muito exata, né? Então, se é na parte sentimental, pode ser uma razão sexual. Na parte de trabalho, pode ser uma manipulação. Na parte da família, pode ser realmente uma forma que a pessoa acredita que te controla. Então, ela te agrada, ela te dá presentes, ela te reconhece, mas isso é tudo para manter um certo controle sobre vocês. Aqui pede para que vocês resistam às próprias, ao lado instintivo, resistam às opções ou até mesmo às ilusões aqui. Pé no chão, paciência antes de aceitar ou dizer sim para qualquer pessoa ou situação. Por mais que você se encontre no momento que você acredita que você tem uma necessidade e que você precisa resolver ou melhorar algo, ainda assim é importante analisar a situação. Às vezes você está muito tempo sem trabalhar e você precisa se sustentar. E aí volta alguém lá do seu antigo trabalho falando, eu quero te contratar, vou te colocar numa posição melhor. Mas, além disso, essa pessoa ela abusa da autoridade ou... Existe uma má intenção aqui. Tem que ter atenção, tá, gêmeos? Se vocês estiverem lidando com a energia de leão, pode ser que leão esteja fantasiando algo ou eles estejam criando uma situação aqui para convencer vocês, né? Imagine só, quando uma mãe promete para o seu filho que vai levar ele para o parque de diversões no fim de semana. Então ela cria todo aquele cenário, todo aquele convencimento, mas chega o fim de semana e esse parque, esse passeio não acontece. Então tem alguma coisa nesse sentido envolvendo essa energia. Podem ser vocês também que estão prometendo algo a eles, só que vai chegar o dia, o momento, e isso não vai se cumprir. Podem estar lidando com Áries, Touro. Isso aqui também representa uma energia paterna, energia de um chefe. Como existe uma questão de audiência, pode representar juiz. Alguma coisa que se refere a liminar também. E eu sinto que essa energia, ela sabe exatamente o que quer. É uma energia que ela não tem dúvidas, ou ele não tem dúvidas, né? Do que pretende fazer aqui, ou das próprias escolhas. Eu sinto que essa energia vai comunicar algo para vocês e fala sobre um resultado rápido, direto, sem entrelinhas. Então, se é uma energia paterna, essa energia paterna ela vai falar algo para vocês e vai falar isso diretamente. Ela não vai ficar rodando em cima de vocês, tentando criar pequenas histórias. Não, vai ser uma pessoa direta e muito franca. Se for uma energia de um juiz, ele vai dar uma decisão rápida, não vai querer ouvir partes nem nada, ele vai analisar o processo e vai decidir. Se for a energia de um chefe, esse chefe também não vai ficar ali falando muito, ele vai ser direto ao ponto. Se for a energia de alguém que você está se relacionando,
essa pessoa ela não vai ficar contando histórias. Diz, né, que será uma energia que será muito franca e vai dizer a verdade, independente de como vocês vão se sentir ou como o ambiente em si vai refletir no ambiente em si. Só que eu sinto que existe algum estresse aqui. É como se eles estivessem estressados por causa de alguma coisa que foi feita por uma outra pessoa e isso acabou sobrecaindo em vocês, neles. E aí aqui, esse tarô que eu estou utilizando aqui, gêmeos, ele tem uma carta em específico, que é essa daqui, que ela traz assim aquele lado sombra, mas ela também, imagine que essa carta aqui é um anjo caído, ok? Vamos colocar dessa forma metafórica. E essa carta, ela representa aquilo que é sujo, humanamente falando, qualquer tipo de estratégia ou situações que são criadas para o mal das pessoas ou para criar uma dor interna numa outra pessoa. E aqui eu tenho uma energia feminina, que é uma energia que está causando todo um problema aqui, que pode ser um problema familiar, que pode ser um problema no casamento, que pode ser um problema no ambiente de trabalho, porque aqui tem alguém que sabe exatamente o que quer, pessoa que é extremamente responsável, uma pessoa que, como eu falei, é muito direto, muito franco em relação a tudo que pretende, então não é um tipo de pessoa imatura, negligente. Só que existe aqui um estresse, uma questão acontecendo, porque essa energia feminina aqui, ela está tornando tudo difícil, está tornando a comunicação difícil, está tornando o ambiente difícil, está tornando a decisão de uma outra pessoa difícil. É como se essa energia ela tivesse causando mal-estar aonde está no momento. Então, se é no trabalho, essa pessoa ela chega no trabalho, ela causa esse mal-estar. É no ambiente familiar, é uma pessoa que às vezes está todo mundo tentando ir para um lado mais pacífico, né, tentando ali resolver as coisas, tentando melhorar algumas coisas, só que essa energia ela fica sempre trazendo dor, danos, né, caos, dependendo da situação. É um tipo de pessoa que causa dor de cabeça que ninguém quer ter por perto. Então, eu sinto que tem alguma situação que essa energia ela está causando aqui. Eu sinto que isso está estressando vocês. Pode ocorrer de vocês, né? Como eu tenho energia de ar aqui, pode ser que vocês, gêmeos, estejam colocando alguém no seu devido lugar. Que você sabe exatamente o que você quer, o que você é, e você tá vendo que essa pessoa tá trazendo algum estresse, você reconhece a maldade dessa pessoa, então você vai pará-lo, ou pará-la, né? Que eu vejo que é de fato uma energia feminina. Porque para vocês não faz sentido continuar mantendo isso. E essa pessoa ela pode estar tentando atrapalhar um bom relacionamento que você tem com o seu chefe, um bom relacionamento que você tem com o seu marido, um bom relacionamento que você tem com o seu pai, o bom relacionamento que você tem afetivo. Ou seja, no que você hoje, atualmente, se sente bem realizado ou realizada, essa pessoa ela vem na intenção de tentar modificar essa energia. Então, fiquem atentos, né? Pode ser que tem coisas aqui que não condiz muito com perdão. Por mais que o ato de perdoar seja necessário, mas em algumas situações talvez não cabe o perdão aqui, porque existe muitas vezes uma insistência dessa energia de causar dano aos demais. Talvez você precise se perdoar e perdoar o fato de você estar se afastando disso tudo.
Tudo bem? Então é isso, gêmeos. Muito obrigada. Se cuidem. Tchau, tchau.